ante Anás e Caifás. Acompanhado do populacho que o ocupava, Jesus foi conduzido no jardim do Getsemane, movendo-se, entretanto, com grande dificuldade, por lhe estarem ligadas as mãos e os guardas caminharem unidos a ele. Primeiro, Jesus foi introduzido em casa de Anás, sogro de Caifás, que nesse ano era sumo sacerdote. O ímpio Anás desejava ver o primeiro a ver Jesus como prisioneiro. Dali o conduziram ao palácio de Caifás, enquanto se convocavam os membros do Sinédrio. O Supremo Conselho dos Judeus, Anás e Caifás, interrogaram Jesus, desejosos de apanhá-lo em alguma palavra que pudesse assegurar sua condenação. Inquiriram-no primeiro acerca de seus discípulos e de suas doutrinas. A isso Jesus respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus se ajuntam, e nada disse em oculto. Depois, voltando-se ao que o interrogava, disse: Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhe ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. Este sacerdote havia enviado espiões para observar a Jesus e comunicar-lhe tudo o que dizia e fazia. Por intermédio deles, estavam suficientemente informados acerca do que Jesus fizera e ensinara em todos os ajuntamentos. Estes espiões haviam tentado tudo para apanhá-lo em alguma palavra, a fim de ter de que o acusar. Por isso, disse Jesus: Pergunta aos que ouviram, dirige-te aos teus espiões. Eles ouviram tudo o que tenho falado. Estão, portanto, no caso de prestar a informação relativamente às minhas doutrinas. As palavras de Jesus eram tão acertadas, tão incisivas, que o sumo sacerdote não teve a menor dúvida de que seu prisioneiro lhe penetrava as intenções. Um servo do sacerdote, porém, considerado a resposta de Jesus um desacato à dignidade de seu amo, bateu-lhe no rosto e disse: Assim responde ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus humildemente: Se falei mal, dá testemunho do mal, e se bem, por que me feres? Jesus poderia ter ao seu lado para auxiliá-lo legiões de anjos celestiais. Constituía, porém, uma parte de sua missão sofrer na sua natureza humana toda ofensa e opróbrio que os homens pudessem acumular sobre ele. Estando reunido o Supremo Conselho, Caifás assentou-se na cadeira presidencial, adiado pelos juízes. Defronte deles, alguns soldados romanos guardavam a Jesus. Atrás desses estavam a turba acusadora. Caifás ordenou então a Jesus que operasse um de seus portentosos milagres. Salvador, porém, fazendo-se de surdo, ficou calado. Entretanto, um único olhar daqueles com que expulsara os vendilhões do templo teria bastado para despertar toda aquela gente. Os judeus nesse tempo estavam debaixo do domínio de Roma e não tinham jurisdição sobre a vida de um homem. Nem sequer o Supremo Conselho tinha autoridade para dar sentença definitiva contra algum criminoso. O único de exibição de provas contra o acusado, competindo somente ao juízo romano sentenciar o condenado. Para realizar pois o seu ímpio propósito, era necessário achar alguma coisa contra o Salvador que fosse reputada um delito perante as leis romanas. Tinha evidência bastante para fundamentar a acusação de que Jesus havia falado contra as suas tradições e muitas de suas ordenanças. Fácil lhe teria sido provar o desprezo que Jesus voltava aos atos dos sacerdotes e escribas, chamando-os de hipócritas e homicidas. Mas tudo isso os romanos não teriam levado em conta, visto que eles mesmos odiavam a hipocrisia dos fariseus. Muitas acusações eram apresentadas contra Jesus, mas ou as testemunhas não eram concordes, ou o depoimento eram tais que não podiam ser aceitos pelos romanos. Tentavam fazê-lo responder às acusações que lhe eram movidas. Ele, porém, parecia não ouvir.
O silêncio de Cristo, nessa ocasião, foi assim descrita pelo profeta. Exigindo-se-lhe, ele foi oprimido, porém não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim não abriu sua boca. Começaram, pois, a recear os sacerdotes que não conseguiram obter uma prova de culpabilidade de Cristo com que pudesse apresentá-lo diante de Pilatos. Sentiu que um último esforço tinha de ser tentado. O sumo sacerdote levantou, pois, a mão para o céu e falou a Jesus, conjurando-o diante de Deus: Conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus nunca havia negado sua missão ou sua relação com o Pai. Sabia guardar silêncio quando injuriado por alguém. Falava, porém, sempre de modo claro e terminante quando sua obra ou filiação divina era posta em dúvida. Todo ouvido estava atento e os olhos de todos convergiram sobre ele quando respondeu: Tu disseste. Segundo o uso daquele tempo, essas respostas eram o mesmo que dizer sim ou é tal qual o disseste. Esta era a forma mais terminante de uma resposta afirmativa. Uma luz divina pareceu iluminar-lhe o pálido rosto quando acrescentou: Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem sentado à direita da majestade divina e vindo sobre as nuvens do céu. Nessas palavras, Jesus apresentou-lhes o reverso do quadro que ali se desenrolava. Chamou-lhes a atenção para o tempo em que ele havia de assumir a posição de supremo juiz do céu e da terra. Então, será sentado sobre o trono do Pai e da sua sentença não haverá apelação. Representou-lhe o dia em que ele, em vez de, como agora, estar cercado e ser maltratado por uma horda amotinada, havia de vir sobre as nuvens do céu acompanhado de milhões de anjos, com grande poder e glória. Então pronunciaria contra os seus inimigos a sentença definitiva, achando-se também no número deles essa mesma turba que ora o acusava. A essas palavras, com as quais Jesus acabava de se declarar Filho de Deus e juiz do mundo, o sumo sacerdote rasgou os vestidos em demonstração do horror que tais blasfêmias lhe causavam. E, levantando a mão ao céu, disse: Blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunha? Eis que bem ouviste agora a sua blasfema. Que vos parece? E eles, respondendo, disseram: É réu de morte. Confirmada assim, a culpabilidade de Cristo, em uma fúria satânica se apoderou do povo. O clamor das vozes se assemelhava ao uivar de feras. Arremeteram então para Jesus aos gritos: Ele é o culpado, matai-o! E se não fora estarem presentes soldados romanos, eles o teriam feito em pedaços diante de seus juízes. A autoridade romana, porém, se interpôs, contendo com as armas e a violência da população. Os sacerdotes e os príncipes, confundindo-se com a baixa ralé, começaram então a cobrir o Salvador de insultos. Vestindo-lhe uns andrajos, bateram-lhe no rosto, dizendo: Profetiza no Cristo, quem é que te bateu? E, havendo-o despido, cuspiram-lhe no rosto. Os anjos de Deus relataram fielmente todo olhar de desprezo, toda palavra e todo ato insultuoso de que foi alvo do Salvador. Um dia aqueles homens, vis que deles escarneceram, conspurcando-lhe aquele rosto digno e ameno, hão de contemplar esse rosto mais radiante que o sol.